tempo. Nascemos de um jeito, daquele jeito a gente vai morrer com características. Não foi assim que a gente aprendeu? Por exemplo, nós temos a quantidade de genes para a nossa altura. A nossa altura é determinada por uma quantidade de genes, certo? Eu acho que o meu, assim, 2 genes só funcionaram, né? Eu queria ter pelo menos 1,60 m. Já sofri com isso, me libertei, porque não adianta. Aí a gente compra um salto mais alto. E aí, mas foi uma coisa que a gente aprendeu. Estou contando um pouquinho a história da genética, assim, de uma forma mais tranquila, para vocês entenderem onde eu vou chegar. Mas a gente aprendeu, depois com o tempo, que mesmo a característica, por exemplo, da altura, poderia ser afetada pelo meio. Crianças que passavam por desnutrição na infância poderiam ter a sua altura impactada. A gente não aprendeu isso também? Que talvez aquela criança poderia ser mais alta se ela tivesse recebido uma alimentação adequada na infância? Até mesmo o nosso peso não tem a ver com a quantidade de comida e etc e tal. Então a gente começou a mudar um pouquinho essa crença. Então começamos a entender que o que recebemos do meio pode influenciar a nossa genética. Não aprendemos isso? Aprendemos isso ou não aprendemos? Uma forma evidente dessa para todos nós é a exposição ao sol. As pessoas sabem quando eu vou à praia. Por quê? Porque eu fico mais bronzeada. Não fico mais queimadinha, com a pele mais queimada? Mas os meus genes não falam que essa é a minha cor de pele? Como que eu fico então mais moreninha quando eu vou à praia? Porque esse estímulo externo, chamado sol, ao incidir sobre a minha pele, faz com que os genes responsáveis pela produção de melanina produzam mais e liberem mais melanina, escurecendo a minha pele. Começaram a entender? Então, mesmo aquilo que eu herdei geneticamente pode ser alterado pelo meio. Por exemplo, a cor da minha pele a partir da exposição ao sol. Viu como a gente foi evoluindo a nossa forma de pensar genética? Só que tem algo que eu quero tratar de uma forma mais específica para vocês dentro dessa ideia de epigenética. O que eu acabei de falar para vocês da exposição do sol mudando a cor da minha pele se chama epigenética. Epi, sempre que vocês escutarem esse prefixo dentro mesmo do contexto médico, acho que não só do contexto médico, mas é um prefixo importante. Epi significa sobre, em cima, dominando, influenciando. Entenderam agora? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre epigenética, sobre o que influencia os nossos genes, porque para a maioria das nossas características, não só físicas, mas emocionais, dependem de síntese de proteínas, e essas proteínas são sintetizadas a partir da ação de genes. Desculpa, eu estou estou dando aula para vocês numa sexta-feira à tarde, né? Mas de vez em quando a professora assim aflora dentro de mim, e eu adoro explicar as coisas, porque quando a gente entende o princípio, faz mais sentido para a gente depois, entende? Até para explicar para as pessoas, porque eu acredito que o conhecimento é para ser compartilhado, né? Então, alguém falou obrigada, amada, foi para mim? O que a gente gosta, a gente escuta, né? O que a gente não gosta, a gente ignora. E aí, por exemplo, nós fomos aprendendo essas coisas, mas, por exemplo, o nosso humor tem muito a ver com os nossos genes. São os nossos genes que produzem serotonina, né? Que fazem com que os nossos neurônios, tudo que somos é uma herança gênica. Entenderam isso? Então vamos lá, o que é a epigenética? Então tem a ver com o nosso passado, presente e futuro, nesta nova ideia que tem surgido dentro das ciências. O que nós sabemos hoje é que os comportamentos que emitimos, as escolhas que fazemos e as escolhas que fizeram por nós vão ter um efeito sobre os nossos genes. E a partir deste efeito, muitas coisas podem mudar em nós. A partir deste efeito, até o nosso pensamento pode mudar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês uma ideia. Para onde eu aponto? Porque eu não quero ficar próximo. Para onde eu faço assim? É para frente mesmo? Até parece que eu enxergo mesa de som daqui. Eu finjo que eu enxergo. Obrigada. Obrigada. Então, de uma forma muito discreta, eu vou fazendo só assim, vocês vão mudando.
Então vamos lá. Quando a gente fala de herança genética, a gente percebe, por exemplo, hoje, que as revistas falam muito disso. A revolução da epigenética, como modelos modernos da biologia, nos ajudam a entender a genética, a doença, comportamentos, ok? Então a gente vai começar a falar disso agora. E eu quero que você preste atenção, porque isso talvez mude muita coisa na sua vida, para que você possa ser mais feliz. O que a gente percebe, por exemplo, é que a epigenética, e isso é muito legal, porque aqui você pode começar uma libertação da sua mente, no aspecto de entender muitas coisas que acontecem com você, mas também gerar em você responsabilidade sobre o que você tem transmitido geneticamente para os seus filhos. Olha só, a gente imaginava que a transmissão gênica não tinha nada a ver com as nossas escolhas. Eu tenho uma quantidade de genes, quando eu vou gerar um filho, a minha filha, a Angelina, herdou metade dos meus genes e metade dos genes do meu marido, não é isso? Genéticos, meus genes foram gerados por quem? Pelos meus pais, então eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre eles. Entende o que a gente compreende? Só que isso tem mudado. E você fala assim, puxa, será que vai gerar sobre nós mais responsabilidades? Não. Vai gerar em você privilégio. Vamos começar a mudar uma forma que a gente pensa? E querido que está me filmando, se eu estiver andando demais, você peça para eu diminuir os passos. Porque eu ando muito, vocês já perceberam, né? Eu fui dar uma palestra há 2 semanas atrás em Arapiraca, Alagoas. Aí um momento eu fiquei no colo com a filhinha do pastor, de 4 anos, e ela falou assim para mim, nossa tia, você passeia demais enquanto você fala. Eu acho que ela se sentiu incomodada, então o moço da filmagem se sentiu incomodado me fala. E aí, por exemplo, eu quero que você comece a mudar algumas coisas a partir da nossa conversa, entendeu? Primeiro, quando eu falo assim, você é responsável pela transmissão gênica para os seus filhos, você fala assim, não bastava a quantidade de responsabilidade que eu tenho, agora você está me dando mais uma. Como assim? Eu vou controlar o que eu vou transmitir geneticamente para os meus filhos? Em alguns aspectos, sim. Só que eu não quero gerar em você a responsabilidade promotora de culpa, mas de privilégio. Porque quando nós não temos controle de algumas coisas, nós somos fadados a arcar com a consequência daquilo que nós não podemos nem opinar. Mas a partir daquele momento que eu posso interferir, isso gera em mim privilégio. Eu quero que você nessa tarde saia mais do que com a palavra autorresponsabilidade, que também é importante, mas com privilégio. Privilégio de mudar talvez a história do seu bisneto, que eu oro a Deus para que você possa conhecê-lo. Mas se a gente não melhorar a nossa saúde, a gente não vai conhecer. Entenderam? Olha que privilégio, você pode cuidar da sua saúde para aumentar a chance de você conhecer o seu bisneto. E aí o que a gente vê? Por que eu trago assim já de primeira para vocês esse estudo? Acreditem, ele está ali, é um artigo científico importante publicado, mostrando que a epigenética pode contribuir para a transmissão de comportamentos ansiosos e depressivos através de gerações. Presta atenção. Você fala assim, a gente já sabia, porque depressão ela é hereditária, pode ser hereditária. Os estudos indicam isso. Só que além disso, você talvez tenha os seus genes, nos seus genes, talvez uma vulnerabilidade à depressão, talvez, mas que não se manifestaria ao longo da sua vida. Talvez você nem tenha genes para depressão assim, esse gene aqui, ó, envolvido diretamente com depressão, mas se você tiver um comportamento depressivo, foi sendo impactado pela vida, perdas que não foram elaboradas, o entendimento distorcido de quem você é, você pode imprimir nos seus genes comportamentos depressivos que vão ser transmitidos para os seus filhos. Mesmo que se numa história normal, seu filho e você, até mesmo você, jamais apresentaria comportamentos depressivos. Estão começando a entender isso? O que a gente percebe hoje é que dependendo da forma que eu me comporto na vida, isso pode imprimir sobre os meus genes
comportamentos que eu jamais ia tê-los numa situação normal, ok? E a partir dessa impressão no meu gene, alterando a forma dele se pronunciar ou ele se manifestar, pode ser transmitido esse comportamento, não somente para o meu filho, mas do meu filho pode ir para o meu neto, alcançando até o meu bisneto. Entenderam a ideia? Os estudos já indicam isso. E aí quando a gente olha, por exemplo, para crianças que passaram... vou começar então falando disso daqui. A nossa conversa já está, Digna. Obrigada, viu, por ter me buscar. Foi muito bom. Me levou para almoçar super bem, o nosso papo foi muito bom, né? Olha, você sabe que eu sempre trabalhei com rato, né? As pessoas acham que eu sempre trabalhei com ser humano. Não, eu sempre trabalhei com rato. Evoluí agora, eu lido com gente, ó. Estou melhorando profissionalmente. Mas é muito interessante nós estudarmos alguns comportamentos em ratos. Eu nunca fiz esse estudo que eu vou apresentar para vocês. Eu sempre estudei um comportamento genético, determinado geneticamente, mas não era esse, tá? Mas, por exemplo, existe um estudo muito interessante mostrando que, dependendo do comportamento da mãe, isso pode alterar até o cérebro do rato. Olha só. Esse mesmo estudo, ele indica, porque na verdade nós estudamos, quando nós estamos falando de comportamento e tal, quando estamos estudando o animal, a nossa ideia é conseguir aplicar aquilo para o ser humano, ok? Nós começamos no animal para depois chegarmos até mesmo às nossas pesquisas clínicas, ou o entendimento mesmo de como nós, um ser biológico, se comporta e como os nossos genes e proteínas estão funcionando, ok? Então a gente fez um estudo em ratos e em camundongos também para ver como isso acontece lá no ser humano. Porque na verdade a gente quer entender, nesse estudo específico que eu vou mostrar para vocês, como que o que acontece na nossa infância vai impactar a nossa vida adulta. Porque é na vida adulta que nós vamos ficar a maior parte do tempo. E por que será que na nossa vida adulta, quando vamos lá para a terapia, dificilmente aquilo que nos incomoda surgiu em nós na vida adulta? Não é? A gente começa a procurar e vai achar lá na infância, na maioria das vezes. Só não posso falar 100% das vezes, porque sempre há uma exceção à regra, né? Mas uma criança, por exemplo, que foi abusada sexualmente, eu quero mostrar isso um pouquinho para vocês. A criança que sofreu um isolamento social, fome, que foi amamentada ou não, que recebeu carinho, a figura paterna estava presente ou não. Posso fazer um parênteses sobre figura paterna? Vocês me permitem? Nós estamos vivendo uma sociedade, agora é um desabafo, posso? Nós estamos vivendo eu usei o termo figura paterna, por isso que eu quis falar sobre isso. Nós estamos ficando muito acostumados com a ideia de que o que importa é que a criança tenha presente na vida dela uma figura materna e uma figura paterna que não precisa ser o pai biológico nem a mãe biológica. Não é isso que a gente tem escutado e tem acostumado? Que bom que às vezes quando há falta dos biológicos exista alguém que assuma essas funções, óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas existem muitos estudos mostrando que algumas consequências, principalmente para os meninos na vida adulta ou na adolescência, é em consequência da negligência ou da ausência do pai biológico. Vamos parar com o discurso de uma sociedade que quer levar à destruição da nossa família e falar assim, o que importa é ter alguém assumindo esse papel. Ponto. Vamos deixar para que alguém assuma essa figura paterna quando não existir nenhuma outra forma do pai biológico ou da mãe biológica fazerem o seu papel, ok? Porque nós sabemos que nesse contexto de pecado, alguns arranjos precisam ser feitos. Os pais faltaram, a mãe faleceu no parto, algumas exceções, mas, por favor, no nosso meio, não vamos fazer dessa exceção uma regra. Estamos ficando muito acostumadas com a incompatibilidade de gênio. Ai, gente, traição financeira também me dá o direito de separar, porque a Bíblia fala que adultério, traição dá direito. Para de usar a frouxidão moral
para justificar a sua falta de confiança em Deus. Se ele falou que casamento é bom, a gente acredita que é bom. Estamos gerando frouxidão moral nos nossos filhos com o nosso discurso. Estamos ou não estamos? A gente não aguenta, arruma a mala e sai de casa. Isso é comportamento de criança que não sabe lidar com o problema. Não estou falando de relacionamentos abusivos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando que a gente tem que parar de achar que as coisas são descartáveis, inclusive pessoas e relacionamentos. Ai, mas o que a gente faz? Pensa melhor antes de casar. A gente não ensina nem criança a pensar. Com a nossa frouxidão, qualquer coisa eu arrumo a minha mala e vou embora. As meninas estão casando sem critério. Ó, só estou desabafando. É sem critério. É assim ou não é? Mulheres, a gente tem que parar de reunir para falar mal de marido. A gente tem que reunir para abençoar os nossos maridos. Sabe? Um dia eu escutei de um homem assim, sabe, pastora? Um homem me disse isso. Os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? Nós não estamos importando com a opinião do nosso marido e com o sentimento dele. Porque a gente acha que só a gente fica magoadinha e a gente pode falar o que quiser. Eles também se magoam. Eles também precisam de colo. Eles querem ser legitimados por nós, meninas. Não adianta a igreja achar que ele é um bom líder se dentro de casa você o desmerece. Não adianta ele ser um executivo, um bom profissional e chega em casa e você fala assim, eu te avisei quando uma coisa dá errado. Vamos ser mulheres prostradas diante de Cristo para edificarmos o nosso lar. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que casamento continua sendo o plano de Deus. Satanás tem vindo para destruir tudo que Deus fez. Vamos ser espertas. Vamos ser espertas. Sabe, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, fala que quando Deus voltar, será a nossa fé a prova da vitória dele. A prova da vitória de Cristo não é o poder dele para destruir a morte, colocar fogo em tudo, refazer, destruir Satanás. A prova da vitória dele é a nossa fé no plano dele, de que valeu a pena segui-lo apesar de uma sociedade falando o oposto. Olhe para o seu marido com a misericórdia que você quer ser olhada por Cristo. Ninguém muda. Marido da gente não melhora porque nós estamos pedindo, porque nós estamos suplicando ou porque nós estamos mandando. A mudança vem pela inspiração. É um homem que olha e fala assim, vale a pena porque essa mulher me trata bem. Você precisa dificultar a infidelidade. Entendem isso? Dificultem a infidelidade. A gente está facilitando demais. Tem a ver com o moral dele, não estou falando disso. Mas a gente está facilitando muito. A gente está mudando o rumo da prosa. Sabe? Sabe o que a gente tem vivido? Está falando isso para um casal amigo essa semana. Aprendi com a minha mãe. A minha mãe dizia assim, olha, falei assim, mãe, como eu devo tratar o meu marido? Ela falou assim, no dia a dia tem algumas coisas que são básicas, todos os dias. No final do dia, quando você encontrar com o seu marido, seja porque ele está chegando em casa ou você está chegando, o seu marido tem o direito de chegar, tomar banho, jantar, descansar, e a hora que ele estiver relaxado, você vai contar para ele algum problema do dia que precisa ser resolvido, mas todo mundo ao entrar em casa precisa primeiro encontrar descanso.
Aí o marido não está nem abrindo a porta, você já está assim, eu preciso te contar o que o Joãozinho fez hoje. Eu falei que a hora que você chegasse, primeiro, mulheres, sejam capazes de educar os filhos de vocês e não ficarem ameaçando que quando o pai chegar, vocês vão contar. Por quê? Vocês não são capazes ou ele vai ser o maldoso da história? O que passa na cabeça? Não tem que esperar marido chegar para repreender filho, para disciplinar, para fazer o que for. Você não é a babá do seu filho, você é a mãe dele. Para de lidar como se você fosse babá, que está ali só para impedir que machuque, para dar comida, para trocar fralda. Mas educação não tem a ver com você, não. A criança tem que gostar de você para você manter no emprego. Parem de ser babás dos filhos de vocês, sejam mães. Sejam mães. Sabe por quê? Porque nós precisamos ensinar para os filhos que eles estão sendo educados para o reino de Deus. E no reino de Deus existe hierarquia. Ai, que ponto que está uma confusão. Ai, mas se o filho quer, a gente está falando disso hoje um pouquinho. Eu estou desabafando demais, mas eu preciso desabafar. Sabe, pastora? O adolescente tem 13 anos, ele vem na igreja o culto que ele quer. Ah, ele não está mais afim. Ah, ele não está mais afim de vir à igreja? Se você permite que o seu filho fique em casa em dia de culto, é porque você não acha que é importante ele vir à igreja. Porque se você achasse, você ia trazer. Porque o dia que seu filho adolescente vir e te falar assim, ai mãe, eu não quero mais ir para a escola não, tudo bem filho, você vai quando você quiser. Você faz isso? Por que não? Porque a escola é importante. Por que vir para a presença de Deus não é tão importante assim? Aí o filho fica em casa? O filho fica em casa? Aí depois assim, não sei por que ele não quer mais saber de Jesus. Sabe por que ele não quer mais saber de Jesus? Porque você não quer mais saber de Jesus. Você acostumou com ele na sua vida. Porque se ele de fato fosse tão importante para você, você jamais ia permitir que seu filho não estivesse na presença dele. Coisas menores a gente obriga o filho a fazer, que é tomar banho. O dia que seu filho adolescente fala assim, mãe, não quero mais tomar banho não. Você fala assim, não, tudo bem filho, quando você quiser você toma banho, você faz isso. E olha que é só tomar banho. Pensa na formação de caráter. Pensa em algo que vai mudar o destino eterno do seu filho. Não brinca com coisa séria não. Não brinca com coisa séria, só aqui. Para que o seu filho venha à igreja. A sua vida com Cristo precisa ser coerente. Porque senão de fato vira um passeio em família. Algo para grego ver. Porque se na igreja você for diferente daquela mulher que você é dentro de casa, era até bom o seu filho não vir mesmo para ele não ver quão contrastante é a sua vida, dependendo do lugar que ele está. O que é Cristo para você? O que é Cristo para você? O que você faz com aquilo que você aprende dele? É uma teoria bonita? Sabe, a gente decora umas ideias assim da Bíblia e a gente acha aquilo tão impactante, tão bonito. O que você faz com aquilo que você aprende de Cristo? Porque ele não pode ser só o seu mestre. Porque de Judas ele era só mestre, né? Era só mestre. Mestre. Mas ele nunca permitiu que Cristo fosse o Senhor dele. Ele queria aprender com Cristo, mas ele não queria ser servo de Cristo. O que você vai fazer com Cristo na sua vida? Porque isso você vai transmitir para os seus filhos. Qual a coerência da sua vida? Qual a coerência no seu casamento? Eu já escutei filha de pastor um dia desses me falando assim, ah, doutor, eu não quero casar não, porque se for para ter o casamento dos meus pais, eu prefiro ficar sozinha. Ela começou a me contar umas coisas e falou assim, não guarda, querida, no seu coração, não quero pecar contra o ungido do Senhor.
Comece a pensar nisso, para que a sua casa possa ser como nós já escutamos lá na Bíblia Josué dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspire o seu filho a servir a Cristo. Conte ao seu filho os milagres que Cristo já fez em você. Ele não pode ser alimentado pelos testemunhos que ele escuta aqui. Isso só pode ser uma confirmação de tudo que ele já vê em casa. Conte os pequenos milagres que Deus faz por você. Filha, acredita que hoje eu achei que eu fosse perder o ônibus? Orei, e um ônibus que nunca atrasa, atrasou? Entendem? Para que ele possa desenvolver a fé dele em Cristo, para que juntos possam caminhar. É no dia a dia que a gente caminha com Cristo. São nas pequenas coisas que ensinamos a ele que podem ter em Cristo o melhor amigo. Não é só quando a gente tem, um grande livramento, é curado de um câncer. É para o dia a dia, porque esses grandes milagres, onde uma multidão se levanta para celebrar, são raros. Mas aquilo que Cristo faz por nós é cotidiano. E é para esse cotidiano que o seu filho precisa olhar, contemplar e se render todos os dias. Porque a gente está falando de epigenética, queridas. É verdade. A forma com que você ensina Cristo vai modelando quem seu filho é. A forma que você lida com os seus desafios vai fazendo com que o seu filho também possa ter. Pode passar o próximo, vou pular essa imagem, aí eu explico na próxima. Quando nós nascemos, é necessário que recebamos o carinho da nossa mãe. Uma criança que não recebe logo após o nascimento o acolhimento da mãe pode desenvolver características que podem impactá-lo talvez pela vida inteira. Como, por exemplo, uma criança que não tem esse carinho, ela já nos primeiros meses de vida pode mostrar já um comportamento estressado e uma fisiologia também alterada, apontando para este estresse que não deveria estar acontecendo em um bebê. Aquelas que recebem o carinho, por exemplo, o que nós encontramos é que elas podem, mesmo na vida adulta, apresentarem menos ansiedade, mais resiliência e têm maior capacidade de educar bem os seus filhos. O oposto daquelas que não foram acolhidas pela mãe. A gente vai acrescentar mais informação aí. Vai controlando o meu tempo, tá? Senão eu vou falando, quando eu vejo já deu meia-noite. Esse estudo é incrível. Geneticamente, existem ratinhas que geneticamente elas são boas mães. Porque quando esse filhotinho nasce, ela lambe o filhotinho, coloca ele para mamar, faz tudo certinho. Gente, a coisa mais fofa é um ratinho que nasceu mamando, todo peladinho. Gente, rato quando nasce é tão lindo. É sério, eles são muito fofos. Vontade de levar tudo para casa assim, ó. Mas eles aos 21 dias já são adultos. Eles ficam um pouquinho tempo nessa fofura de bebê. Então tem ratas que geneticamente a gente usa esses termos, tá? Tem as mães más e as mães boas. E isso é um traço genético, entendam isso. Elas, quando esse bebê nasce, elas não conseguem amamentar direito. Até a curvatura dorsal delas impede que esse bebê fique aconchegado debaixo dela para mamar. Entenderam? Elas não vão lamber esse ratinho na hora que nasce. E existem as ratinhas boas como nós. Que esse bebê nosso, ai que fofo, mamãe ama. Coisa linda. Tem as ratinhas que fazem isso. E a gente consegue identificar o gene para isso, entendeu? Então a ratinha que tem o gene para ser má, vai ser má mesmo. A que tem o gene para ser boa, vai ser boa mesmo. Ok? Entenderam isso? O que a gente vê? As ratinhas que são mães más, os seus filhotes, quando nós vamos olhar, eles têm um nível de cortisol acima da normalidade. E vocês sabem que o cortisol acima daquela quantidade ideal é um sinal de que aquele organismo está estressado, certo? E o estresse para o nosso organismo, você já aprendeu isso, ele pode ser extremamente prejudicial.
inclusive nos levando ao envelhecimento precoce, aumentando o nosso peso corporal, pode prejudicar a nossa memória. Olha só, às vezes nós ganhamos peso e nem sabemos por que estamos engordando. Já perceberam isso? Gente, eu estou trabalhando tanto, que eu não estou nem conseguindo comer direito. Por que eu engordei? Já viveram isso? Aí a amiga vira assim e fala assim: duvido, deve estar assaltando a geladeira na madrugada, e dá uma raiva porque você não está assaltando a geladeira. Mas você está numa correria tão grande. Por quê? Porque o cortisol do nosso estresse da correria, o cortisol é altamente inflamatório para o nosso organismo, fazendo a gente engordar. Principalmente nessa região abdominal que a gente adora ganhar peso. A gente podia escolher onde vai aumentar, podia ou não podia? Mas o pecado nos tirou esse privilégio. Esses ratinhos assim que nascem e não recebem esse primeiro cuidado, a gente percebe que eles já têm esse cortisol aumentado e eles vão entrar num envelhecimento precoce. Eles têm mais dificuldades para lidar com os desafios, eles têm perda de memória. Eles são menos eficientes em tarefas, porque a memória do rato é muito boa, tá? Eles não conseguem desenvolver algumas atividades com normalidade. E aí, quando a gente vai olhando, esse rato está comprometido. Inclusive, muitos deles morrem antes de chegar na vida adulta. E aqueles que chegam, a maioria deles transmite para o seu filho a marca genética do aumento do cortisol, as perdas de memória, porque um dia ele não foi cuidado direito, mesmo que ele não tenha o gene para que essa situação fosse instalada. Entenderam? Ele vai carregar, vai ser uma marca no gene deles, vou resumir assim, e ele vai transmitir para as gerações. Passa, estou começando a aquecer vocês, olha lá, a gente chama de eixo HPA, hipotálamo, pituitário ou hipófise e adrenal. Por que esse eixo? Esse eixo é que controla o estresse e esses prejuízos todos que a gente sofre dessa alteração hormonal, ok? Quando a gente olha para os ratinhos das mães boas, nós temos um eixo HPA do jeito que deve ser, ok? Lá no lugar dele, que vai reagir de uma forma assim, aumentando o cortisol quando precisa, adrenalina quando precisa. Agora, quando a gente olha para os ratinhos da mãe má, ela chega a estar assim, ela não deixa nem os ratinhos ficar embaixo dela. A gente já percebe nesses ratinhos um aumento de sudorese, de pressão arterial, da frequência cardíaca, da resposta luta ou fuga de alguém que está o tempo todo com medo, e tem uma diminuição da habilidade para restabelecer a homeostase do organismo, ou seja, o equilíbrio do Você altera a forma de um organismo, eu estou falando de fisiologia de se comportar. E essa alteração é transmitida para os filhos, netos e bisnetos. Entende o que eu estou querendo falar para você? Entende que eu estou falando para você que muitas coisas que talvez você viva hoje foi herdada pelo comportamento das pessoas que cuidaram de você? Outra informação importante, para depois eu fechar para vocês algumas ideias, porque algumas coisas acontecem conosco, depois na vida adulta a gente acha assim, gente, por que isso não muda? Por que eu quero fazer de um jeito e eu não consigo? O que aconteceu comigo? E aí nós percebemos, por exemplo, que esses mecanismos epigenéticos, quando essas alterações acontecem ainda quando somos muito jovens, principalmente na primeira infância, quando esse ambiente parental, o cuidado parental é insuficiente e agressivo, por exemplo, nós podemos fazer uma marca nesses genes, gerando no nosso organismo uma inflamação crônica. E o que nós hoje entendemos é que uma inflamação crônica está envolvida em muitas doenças que a gente nem imaginava. Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, as escleroses múltipla, lateral amiotrófica, todas essas escleroses, diabetes, insuficiência cardíaca. Tudo isso pode ser uma consequência de uma inflamação do nosso organismo. Olha só,
Doenças que nós jamais imaginávamos que pudessem estar envolvidas com questões emocionais. Se você não é bem cuidado na sua infância, você pode instalar no seu organismo uma inflamação crônica. E esta inflamação crônica pode vir, por exemplo, e isso eu acho que já está no nosso próximo slide, por exemplo, se você, lá na infância, foi abusada sexualmente. Nós já encontramos em muitas mulheres que foram abusadas sexualmente durante a infância, uma quantidade dos hormônios do estresse que nos fazem adoecer no nível 6 vezes mais alto do que nas mulheres que não foram abusadas sexualmente. Estou falando de mulheres que foram abusadas na infância e que nós encontramos esses níveis elevados nelas adultas, em consequência de algo que aconteceu na infância. Mas não é só esse hormônio adrenocorticotrófico que está aumentado. Olha só mais o que pode acontecer. Sabe por que eu falo isso? Porque você tem pelo menos 4 amigas que foram abusadas sexualmente. Se é que você não é uma delas. Eu não gostaria de ter quase essa certeza, mas eu tenho. Que em algum nível, pelo menos 25% das mulheres deste auditório foram abusadas sexualmente. Mais de 80% abusadas por alguém que era íntimo. Pai, tio, um amigo muito próximo. Quando eu falo isso, eu quero gerar em você primeiro generosidade com você mesma. E com a sua amiga que às vezes tem alguns comportamentos esquisitos. Porque esta invasão na infância pode te marcar para o resto da vida. Inclusive hoje nós encontramos muitas mulheres que têm dificuldade de terminar, de concluir um ensino superior. E nós percebemos que o abuso sexual pode trazer para a vida de algumas mulheres a dificuldade para concluir projetos. E podem trazer para essas mulheres, por exemplo, um descontrole financeiro. Vocês entendem que muitas vezes nós estamos tratando um problema de uma forma muito rasa, quando ele é muito mais intenso, muito mais profundo? Quando a gente olha para crianças que foram vítimas de 2 ou mais tipos de violência, é possível verificar em muitas delas uma erosão telomérica precoce. O que é isso? O telômero é essa porção final aí do cromossomo, representada para vocês em pink. E quando acontece, eles são os telômeros, Quando os telômeros começam a sofrer qualquer erosão, qualquer perda, qualquer modificação, significa que o nosso organismo está envelhecendo. É aí que a gente começa a ficar mais vulnerável a doenças, o nosso cabelo começa a ficar branco, sabe essas coisinhas? Que mostram que nós estamos... Nem sei o que é ter o cabelo branco já. Só em nome de Jesus. É incrível, Como a gente vai mudando mesmo algumas coisas que a gente olhava assim nos pais. Ah, meu pai já está tendo cabelo branco. E a gente agora já chegou a nossa vez, Mas é um privilégio ter cabelos brancos, viu? A minha mãe faleceu sem ter tido a experiência de ter cabelos brancos. Entende? Sempre celebrem a vida. Sempre celebrem a vida. E aí... que a gente tem que parar de olhar tudo como perda, Ai, meu cabelo branco, tal. Minha mãe não envelheceu o suficiente para ter o cabelo branco. Faleceu antes disso. E aí, quando a gente olha, crianças que passaram por 2 ou mais tipos de violência na infância podem sofrer uma erosão telomérica ainda quando são crianças ou jovens. Ela já pode ter um material genético envelhecido. E a partir desta erosão telomérica já apresentarem este envelhecimento geral precoce e uma morte celular não programada que pode levá-la a muitas doenças, a muitos prejuízos. Quer ver alguns desses prejuízos para já ir concluindo? Por exemplo, pode ter aumentado a estabilidade cerebral, nosso cérebro é elétrico,
ele é excitado e inibido o tempo todo para chegar ao equilíbrio daquilo que a gente precisa. Uma informação é passada ou ela é inibida, tá? Excitação faz a informação passar, a inibição faz a informação não ir adiante. A vulnerabilidade à epilepsia pode ser aumentada depois de uma violência. Um ataque epilético, por exemplo, porque pode aumentar a descarga elétrica no cérebro. Outra informação para você, pode passar para mim, por favor. Por exemplo, maus tratos, abuso dos primeiros anos de vida, pode fazer uma alteração em algumas estruturas importantes, como por exemplo, o córtex pré-frontal, tomada de decisão refletida. Você pode ter alterado o córtex pré-frontal e hipocampo por conta de uma alteração, por exemplo, na produção de algumas proteínas que são super importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde cerebral. Como, por exemplo, o BDNF, que é aquele que faz a restauração celular, que está envolvido com o surgimento de novos neurônios. Por exemplo, a depressão, por derrota social, por nunca ser valorizado, por nunca conseguir fazer as coisas, por falarem que você não tem valor, pode levar a uma perda também no hipocampo. E isso eu só trago para vocês para mostrar que a gente sabe até onde que está acontecendo a alteração. Até qual gene está sendo alterado, qual tipo de proteína que está sendo alterada. Entenderam isso? Então vamos adiantar. Pode mudar que eu já falei isso. Mas aqui vem algo que é de Cristo. O que a gente percebe hoje é que os mecanismos epigenéticos, eles sim podem ser herdados. Mas só não falamos 100%, porque na ciência a gente nunca fala em 100%, né? Eles são herdáveis, mas também eles podem ser reversíveis. Entende por que para mim não tem como ser cientista e não acreditar em Deus? Porque aqui para mim é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde nós encontramos o fadado ao fracasso, encontramos um Cristo dizendo assim: fizeram isso com você que alterou a sua genética, eu posso vir, posso alterar. Muitas coisas que nós achávamos que não era possível mudar, hoje nós sabemos que com estratégias eficazes, nós podemos mudar muito do que a epigenética fez conosco. Eu quero te convidar para permitir que Cristo mude a sua história. Você não precisa estar fadada com aquilo que fizeram com você. Não é porque não te abraçaram que você não vai saber abraçar o seu filho. Porque Cristo já te disse que pode ser revertido. Mas algumas coisas a gente tem que fazer. Deus opera em quem coopera. Aquilo que eu posso fazer vai ficar na nossa incumbência, porque a partir do momento que você sabe, você se torna responsável. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está dando para você hoje a oportunidade de ter conhecimento. Vou falar em 2 minutos algumas coisas que a gente precisa fazer para mudar algumas consequências epigenéticas daquilo que fizeram conosco, pode ser? Primeira delas, deixa eu ver se é isso. Exercício físico. Vocês acham que exercício físico é só para a gente ficar magrinha? Ou para ter mais saúde, como a gente já descobriu? Quando a gente faz exercício físico, pode mudar para mim, por favor. A gente melhora a saúde do nosso cérebro. E é tão interessante que, olha, o exercício físico, ele pode melhorar a atenção e a memória em crianças e em adultos. Esses estudos são muito interessantes, pena que não vai dar tempo para falar para vocês de forma muito específica, mas a partir de 6 semanas de uma atividade aeróbica em crianças, já é possível perceber um aumento da síntese ou da produção, da liberação de BDNF no cérebro. Lembram da informação anterior? Que você pode ter um prejuízo na síntese e na liberação de BDNF a partir dos maus tratos? Você pode aumentar a liberação de BDNF. Olha lá o hipocampo, que era uma das estruturas afetadas pelo abuso, pelo maltrato. Você pode aumentar a produção de BDNF em hipocampo, melhorando a memória com 6 semanas de atividade física. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha que isso vai aumentar, por exemplo, os exercícios cardiovasculares também vão aumentar o BDNF.
Quando a gente olha que a atividade física moderada reduz as perdas cognitivas e a demência de causa vascular em idosos, diminuindo os danos que podem ser causados pelo envelhecimento, eu estou falando para você que tudo que é para o nosso bem, Deus deixou à nossa disposição. Se eu estivesse aqui indicando para você, olha, para você melhorar a sua condição, para aumentar o BDNF, você vai precisar comprar na minha mão ou de um médico especializado, isso em cápsula tal, e custa cada cápsula R$500, talvez você compraria. Então aproveite aquilo que Deus te deu de graça. Aquilo que Deus nos deu de graça: luz solar, descanso, alimentação saudável. Desculpa, é mais caro comer de qualquer jeito, porque você vai ter que fazer uma complementação com remédios, não é? Posso falar uma coisa que me mudou muito essa relação do quanto eu gasto com a minha comida? Nossa, mas comer uma castanha é mais caro do que comprar o que? Um pacote de bolacha? Como vocês falam, bolacha ou biscoito aqui? Os dois? Nossa, se eu falo bolacha no Rio de Janeiro, falta me bater. Biscoito. Biscoito. Sou casado com um carioca. Mas Jesus morreu até pelos cariocas, é sério. Morreu. Eu só tenho a liberdade porque eu sou casado com um carioca, né, gente? E aí, a gente acha assim, não, eu vou pelo mais barato, pelo mais fácil. Mudei a forma de pensar. Nada é mais precioso do que ter mais vida para ver a minha filha crescer. Nada pode ser mais caro do que isso. Se você for comer direitinho, você vai deixar de comprar o chocolate, o biscoito. Você vai olhar para a comida e falar assim, já comi o suficiente, amanhã tem mais para eu comer. Você não vai comer hoje como se não houvesse amanhã. Entendem? Sabe o que Satanás quer tirar da nossa vida? Aprendi com uma amiga pastora. Ela não conseguia ficar sem comer chocolate. Eu vou falar de chocolate porque foi a experiência dela, ok? Mas você sabe o que tem gerado em você culpa sobre o que você come. E sabe o que Satanás quer fazer em nós? Gerar culpa. A sua comida não é uma questão de saúde, corpo ideal. A sua comida está envolvida com questões espirituais. E quando você olhar para isso, você começa a mudar o seu prato. Sabe que Deus nos deu como prova do amor dele? Uma das provas de amor de Deus por nós, confiança dele em nós, livre arbítrio. É ou não é? E quando eu não me controlo diante de um prato, e eu já escutei gente falar assim, ai, bem que eu podia ter nascido gostando só de alface, né? A gente não fala isso? A minha irmã tem pavor de chocolate. Se ela experimentar chocolate, ela vomita. Ela tem pavor do gosto de tudo. E eu falo assim, nossa, eu queria ter nascido com o seu defeito, para eu não ter vontade. E a gente fala isso, né? Eu podia não gostar tanto disso, ia ser tão mais fácil. Sabe o que você está falando para Deus? Que droga de livre-arbítrio que o Senhor me deu. Porque cabe a mim escolher o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Não sei escolher direito e vai gerar em mim culpa. Ele fez isso com Adão e Eva no Éden e funcionou. Ele está fazendo com você e está funcionando. Diga para Jesus, obrigada pelo livre-arbítrio que me deu e vou honrá-lo com isso. Porque eu sou capaz de escolher o que eu como e o que eu não como. Eu sou capaz de olhar para algo que eu tenho vontade de comer, mas que vai gerar em mim culpa e destruição, e vou falar não. Isso é um processo da vida. Não seja mais vítima daquele que odeia você e quer destruir o seu corpo, quer destruir a sua saúde, quer deturpar a sua mente com aquilo que você come e faz mal. A libertação de Cristo vem em todas as áreas da nossa vida. E para a nossa cura, Ele só utiliza de ferramentas gratuitas, acessíveis. O sono é gratuito. O exercício físico é gratuito. Vocês moram numa terra abençoada.
Ele quer mudar a sua mente. Ele quer fazer você voltar a sorrir. Ele quer que você deixe para trás o abuso que você sofreu, seja ele sexual ou mesmo a negligência. Mas permita que Ele haja em você. Chegue para você mesmo e fale de forma chique, tá? Mudarei a minha epigenética. Você pode repetir comigo? Mudarei a minha epigenética. O que fizeram comigo é cientificamente reversível. E o céu foi quem quis assim. Que Jesus abençoe a mim e a você, para que recebamos graça dos céus, para que recebamos e honramos, porque Cristo merece que nós o honremos. Amém. Gente, que palavra. Então, isso é só uma pontinha de tudo que ainda vai acontecer. Quero dar alguns avisos para vocês. A gente tem a nossa CN Store. Inclusive, tem livros da doutora no nosso CN Store. A CN Store fica do lado de cá, do meu lado direito, que seria seu lado esquerdo. Está aberta. E está tendo também um combo de um dos livros mais vendidos também que nós temos da CN Store. Podem trazer, por favor? Que é o Metanoia. Esse livro mudou a minha linha de pensamento. Sou apaixonada por livros. Já li o da doutora Rosana também, que é excelente. O Metanoia, do bispo J.B. Carvalho, e o 21 dias de mentoria, também do Metanoia, está num combo na CN Store somente hoje. 2 livros por R$70. É quase 15% de desconto se você comprar os 2. E nós temos o livro oficial. Nós sempre trabalhamos a nossa conferência em cima de um título, de um livro, que nós somos mentoreadas aqui na CN. Então, esse ano nós temos esse livro, Invencível, da Lisa Bever. São livros que vão acrescentar em tudo isso que vocês estão recebendo aqui. É uma porção adicional, porque às vezes a gente volta para casa, se a gente não exercita, a gente faz o quê? Esmorece. E eu quero ver essas mulheres poderosas, amém? Tenho mais um aviso aqui para vocês. Amanhã nossa programação começa às 9 horas da manhã. Cheguem cedo, porque amanhã vai ser power, vai ser melhor ainda. Se vocês estão gostando, gostaram de hoje? Ainda tem mais, não acabou. Amanhã a gente começa às 9 horas com a Camila Vieira, a esposa do Paulo. E a Bispa Dice. A Bispa Dice é a nossa cobertura espiritual, uma mulher valorosa. Nós temos ela como nossa inspiração. E a gente vai ter em 30 minutos o louvor. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou ver quem conhece aqui. Com o pastor Júnior Negueb. Já é conhecido, né? Pastor Júnior Negueb, em 30 minutos, inicia o louvor. Eu vou dar um tempinho para vocês irem no banheiro, tomar uma água, comprar os livros aqui na CN Store e a gente retorna já já, tá bom?